Ana Fontoura Gouveia queixa-se das soluções ad hoc na contratação de pessoal para o Serviço Nacional de Saúde. Autarcas e movimentos cívicos saúdam a exigência do Ministério Público à EDP para pagar 335 milhões de impostos em falta, mas o Ministro das Finanças diz que a EDP pode recorrer. Mário Crespo acha que o novo mayor de Nova Iorque é muito radical de esquerda, mesmo para padrões europeus. E Augusta Conquilha escreve sobre os 50 anos da independência de Angola e denuncia as tentativas de reescrita da história. São estes os temas de mais uma edição dos comentadores, com Nuno Ramos de Almeida, Paulo Cardoso e Pedro Tadeu. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Mais uma vez, esta semana, os temas da saúde, dado uma suposta ameaça de greve de médicos tarefeiros às urgências, voltou a estar no centro dos debates de comentário nas várias televisões. Num deles, Ana Fontoura Gouveia, que foi governante do PS, foi secretária de Estado de Energia no último governo de António Costa, queixou-se das soluções ad hoc de contratação de pessoal. O que nós temos visto, na verdade, na forma como temos gerido o tempo dos profissionais de saúde, é um conjunto de soluções ad hoc, onde temos incentivos às horas extraordinárias, onde temos incentivos ao desempenho de determinado tipo de cirurgias, designadamente incentivos que por vezes são perversos, que acabam por aumentar ainda mais essas horas extraordinárias. Temos este recurso aos tarefeiros e, portanto, não são de facto soluções estruturais quando pensamos naquilo que são os nossos... É um remendo. São remendos, precisamente. O que são soluções estruturais é pensar precisamente nos mecanismos de remuneração destes profissionais, nos incentivos que têm relacionados com o desempenho, nas condições de trabalho que têm. Portanto, isso são incentivos que de facto podem fazer a diferença. E já agora, e se temos médicos e enfermeiros e profissionais de saúde que têm de facto uma carga muito elevada de trabalho, podíamos usar as ferramentas que estão à disposição de todos nós hoje em dia, designadamente ao nível de digitalização, que permitiriam provavelmente libertar horas e libertar recursos, fazer mais com menos, na verdade. Bem, vou começar pela Paula. Eu, se fosse da AD, fazia esta pergunta. Então o PS, durante 8 anos, fez o quê? Olha, até antes disso, sendo que aqui esta discussão a que temos assistido nos últimos dias, há um elemento que me causa bastante transtorno, digamos, que tem que ver com os ataques que estão a ser dirigidos a estes médicos. Portanto, os médicos têm direito à greve, como qualquer outro trabalhador, sejam ou não tarefeiros. Portanto, não me revejo nesses ataques. Embora, obviamente, esta possibilidade de paralisação das urgências inquieta-me e deveria inquietar a todos, mas eu gostaria que essa energia de contestação fosse dirigida para todos aqueles que nos últimos anos, e tu referiste há pouco os 8 anos de PS, decidiram que os médicos, em vez de serem integrados nos quadros, deveriam ser prestadores de serviço. Isto é uma medida que foi decidida, que foi implementada, portanto, por um governo, não foram os médicos que inventaram esta fórmula. E as disparidades de rendimento, que são profundamente injustas e que surgiram, portanto, entre médicos que estão nos quadros e os outros, vêm do facto de se ter transformado a prestação de cuidados de saúde pública num negócio. E os resultados estão aí à vista, não é? Que os médicos não queiram prescindir dos seus rendimentos e que usem as regras que os governos PS e PSD têm criado, parece mais do que legítimo e razoável. Eu também não quero prescindir dos meus rendimentos, portanto, enquanto trabalhadora. O que se deve contestar é, de facto, o sistema que está montado e que tem funcionado na base dos tais remendos de que se estava aqui a falar. E o problema, mais uma vez, não começou com este governo, mas é evidente que se agravou, e muito sob a liderança da Ana Paula Martins, que nunca tem dúvidas, raramente se engana e que recusa dialogar. Portanto, e que também, portanto, revelou também na semana passada que não tem problemas com a mentira, como se viu no caso da morte de Mucani, a mulher guineense que basicamente foi responsabilizada pela ministra por ter morrido. No problema tem que passar pela missão de... A solução do problema tem que passar pela missão desta ministra, que é o Não, que acho muita que gente anda a reivindicar. eu acho que a demissão da ministra não resolve o problema, porque o problema é estrutural e político. Esta ministra está ainda em funções, não pela sua competência em resolver os problemas da saúde, mas pela sua competência em dirigir a saúde cada vez mais
para uma saúde que depende dos privados. Nós temos uma situação que vem do governo PS e daí, desse ponto de vista, há uma continuidade de suborçamentação da saúde. Isto é, nós inscrevemos no Orçamento de Estado verbas que ficam a 50% por cumprir e depois não utilizamos soluções estruturais para a saúde, nomeadamente carreiras e pagamento de pessoas, e portanto temos que recorrer a tarefeiros para termos os mínimos dos mínimos e nem mesmo assim as urgências estão abertas. Portanto, aqui há, de facto, esta ministra não tem conseguido garantir os mínimos, mas do ponto de vista da política tem feito a política necessária. E qual é a política necessária? Cada vez que se quer privatizar grande parte de um setor, começa-se por fazer que o setor público não funcione para ganhar uma hegemonia na opinião pública da necessidade de ir para o privado. E já agora, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos dizia que diariamente os portugueses gastam 20 milhões de euros em saúde e que 30% do que é gasto em saúde é pago diretamente pelos bolsos portugueses. Portanto, quer dizer, cada vez mais estão a fazer com que o Serviço Nacional de Saúde, um instrumento fundamental para diminuir a taxa de mortalidade infantil, aumentar a esperança de vida, ser uma espécie de ser um elevador social, seja destruído e seja passado grande parte dos cuidados de saúde para o privado e ficarem nos públicos apenas aqueles mais residuais para as pessoas que não têm nenhum tipo de dinheiro para pagar. Portanto, é uma situação que é uma política e não é uma política deste governo, tem sido uma política de vários governos. Nós já sabemos que no Orçamento da Saúde, que está no Orçamento de Estado, mais de metade dos gastos são para os privados. E não são só remédios, como muita gente diz. Todos os meios de diagnósticos e de análise, etc., e muitas das cirurgias, com os vales de cirurgia, etc., são diretamente levados para o privado. Aliás, sobre isso, neste debate, inclusive de onde eu tirei este excerto da Ana Fontoura, a dada altura as pessoas que estavam a debater diziam porque isto é preciso tirar a questão ideológica de cima do debate do Serviço Nacional de Saúde e que temos é que encontrar soluções práticas para resolver os problemas, o que parece uma coisa muito, muito simpática a se dizer, mas não há nada mais ideológico do que dizer isto. Porque pôr as pessoas até usando, digamos, a argumentação habitual da direita nestas questões. Então, agora os contribuintes vão pagar aos privados para prestarem serviços de saúde que depois grande parte dos contribuintes não usufrui. É isto que querem montar. Portanto, há aqui, de facto, uma perversão neste debate, que, aliás, até pelo headline deste debate, que é os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Sim, de facto, tem problemas, mas os problemas que têm estado no centro da atenção, e passou agora uma gata, espero que esteja de boa saúde, espero que esteja de boa saúde e que não tenha que ir ao privado, mas a questão está centrada neste momento em problemas gravíssimos das urgências e da obstetrícia. Não é o Serviço Nacional de Saúde todo. Se nós pensarmos os literalmente milhões de consultas que são dadas por dia no Serviço Nacional de Saúde, que a maior parte das pessoas que lá estão não teria dinheiro para as pagar, apesar de tudo, digamos, uma qualidade no Serviço Nacional de Saúde, que aliás neste debate onde a Ana Fontoura participou também foi dito, que é equiparável aos melhores dos países europeus e certamente muito superior ao que se passa nos Estados Unidos da América. E, portanto, há aqui também esta situação também está a provocar, na linha daquilo que eu não estava a dizer, uma percepção junto da opinião pública de uma grande degradação geral do sistema que leva as pessoas a começarem cada vez mais a reivindicar soluções de rápido recurso, como contratação de privados para substituir o público, que só que no curto prazo poderão resolver alguma coisa, mas que, conforme a experiência nos diz, vão aos poucos e poucos criando maiores dificuldades de serviço às pessoas e, sobretudo, um encarecimento cada vez maior do próprio sistema. Portanto, o dinheiro que se gasta agora será muito maior daqui a 10 anos se isto for entregue aos privados. Não há dúvida nenhuma. Olhem para aquilo que se passou com a reforma do Tony Blair no Serviço Nacional de Saúde inglês e o estado em que está.
tenho familiares que moram lá e eles vêm cá e acham que o nosso Serviço Nacional de Saúde muito melhor que o inglês. Portanto, não falo até, digamos, de certa forma, de experiência própria. Há outra coisa, de facto, que também queria sublinhar: a demissão da ministra, que é incompetente e arrogante, sem dúvida, mas não vai, de facto, resolver coisa nenhuma se continuarem com esta política de degradação do sistema, que é de facto aquilo que eu não estava a dizer que está a acontecer. Querem adiantar mais alguma coisa ou posso para outro assunto? Então eu queria fazer uma pequena introdução sobre este assunto. O tema é a decisão do Ministério Público de obrigar a EDP e a companhia francesa que comprou as barragens à EDP, aqui há 5 ou 6 anos, a pagar 335 milhões de impostos em falta. Isto foi na quinta-feira e eu andei à procura nas televisões todas de alguém que comentasse isto. Não encontrei. Talvez na sexta-feira e hoje, sábado, estamos a gravar, isso tenha acontecido. Não encontrei mais. Um dos canais generalistas nem sequer deu notícia no noticiário principal das 8 horas. Não deu. Portanto, isto, de facto, há coisas que são muito estranhas. Mas, como achei que era o assunto, talvez o mais importante da semana da atualidade nacional, porque as questões da saúde têm sido recorrentes e repetem um bocadinho mais do mesmo, fui buscar, de uma reportagem que passou na SIC, excertos de declarações de autarcas envolvidos e movimentos envolvidos para, digamos, enquadrar a situação. Vamos ouvir o que eles comentaram. Aquilo que nos regozija hoje é que o Ministério Público despachou favoravelmente o pagamento de impostos e vai solicitar à AT que agora desenvolva os processos administrativos para que essa cobrança seja efetuada no espaço do ano, e isso sim é o aspecto principal deste despacho. Para cobrar impostos a outro qualquer cidadão ou a outra qualquer empresa, cobra na hora, não pergunta. Para a EDP, tem que esperar por um parecer do Ministério Público para cobrar os impostos devidos do negócio, que nós sempre dissemos que tinham de ser pagos. E, portanto, isto claramente, a única vitória que há neste momento é a vitória do povo da terra de Miranda, que não desistiu. Por isso apelamos à responsabilidade social da EDP para que de uma vez por todas não utilize o dinheiro dos contribuintes, dos consumidores de energia elétrica para litigar, para impugnar estas ações. Nós não podemos continuar a compactuar com estes lobbies que de facto levam dinheiro para outros locais, para outras zonas e de facto ao abrigo também de isenções e de regimes excepcionais que estas empresas têm tido. Esta operação foi uma operação autorizada pelo Governo, pelo Ministro Matos Fernandes, que conhecia os contornos, que veio aqui em Miranda a dizer que não eram devidos quaisquer impostos. Ele agora é que nos diga que estão agora aqui a 335 milhões de euros, como ele não deve sentir a consciência pesada pelo papel que desempenhou. E, portanto, se esta operação foi feita às claras, não foi feita às escondidas, não podia haver claramente fraude fiscal. Eu vou-lhes passar a palavra, quero ainda só dizer uma ou duas coisinhas, que é o ministro Miranda Sarmento veio logo a correr dizer, atenção, ninguém conta com este dinheiro, as autarquias estavam à espera de receber a parte do IMI a que têm direito, porque certamente que a EDP vai recorrer, a EDP até agora ainda não disse nada, vai recorrer e, portanto, toda a gente tem direito a recorrer, como ao cidadão comum. A EDP também tem direito a recorrer quando há um problema com o fisco. Não é bem assim, porque o cidadão comum normalmente tem que pagar antes de recorrer, não é? Mas, enfim, foi o que foi dito. E já agora fui buscar um número só para ilustrar a diferença entre o que a autoridade tributária faz quando são pessoas comuns que têm problemas com o fisco e aquilo que faz quando são estas grandes empresas. No final de 2024 havia 23,4 milhões de processos de execução fiscal no país. A esmagadora maioria referentes a pessoas singulares e pequenas empresas. Havia grandes de 21 mil, apenas 21.500 contribuintes nesta lista de grandes devedores, de milionários e grandes empresas, que no total têm uma acumulação de 16,9 mil milhões de euros de dívidas fiscais, o que representam 62% do total das dívidas fiscais que existem no país, mas que são consideradas, na sua esmagadora maioria, incobráveis, porque ou estão a prescrever ou estão em processo de tribunal que nunca mais acaba. Nuno, o que tens a dizer sobre isto? Tenho a dizer que tenho o medo que o que quando vai acontecer a esta dívida da EDP foi aquilo que aconteceu à multa aos bancos por cartelização. Isto é, Sim. há uma cumplicidade política dos decisores políticos com o perdoar
e facilitar as dívidas das grandes empresas. Aquilo, como tu dizes muito bem, não acontece a qualquer cidadão. E, e quando alguém diz com graça que deve haver peso na consciência do ministro, eu acho que não há peso nenhum na consciência. Eventualmente, alguns terão peso nos bolsos, mas na consciência parece muito pouco. Paula, o Estado está capturado por estas empresas? É isso que está a passar? O que este caso revela é que sim, não é? Portanto, infelizmente, primeiro, olha, obrigada por teres trazido o tema, porque concordo que passou completamente despercebido, como quase todos aqueles que interessam verdadeiramente para aquele que é o nosso cotidiano. Mas esta questão das borlas fiscais aos grandes grupos económicos, pelos vistos, são um pão nosso de cada dia, não é? Porque o presidente executivo da EDP, embora a empresa institucionalmente ainda não venha, não se tenha pronunciado, não tenha dito nada, ele já veio dizer que isto foi um negócio igual a tantos outros. Portanto, isto diz muito sobre o que aconteceu aqui. E apesar dele próprio ter referido nessas declarações que prestou à imprensa que a EDP pagará os impostos que forem exigidos, também achou por bem acrescentar que a empresa se reserva o direito de decidir, não é? Em função daquilo que vier a ser determinado. Portanto, está aqui claramente a abrir uma porta para uma contestação. E importa também sublinhar, não é? Nós estamos aqui a falar de um processo de privatização da EDP, que eu considero lesivo dos interesses públicos e que vai além das 6 barragens de que estamos aqui a trazer, não é? E que renderam 2,2 mil milhões de euros à EDP. Portanto, os impostos são devidos, devem ser pagos, até porque, também como se referiu na peça, é o que acontece com o comum dos contribuintes. Portanto, é o que também deve acontecer com a EDP. O que se estranha aqui, obviamente, é que o fisco precise de receber uma ordem de cobrança para cobrar, não é? Portanto, isto é que é algo que é bastante revelador do sistema em que estamos. Mas e depois também gostava de destacar aqui esta questão de ser a sociedade civil aqui a substituir-se ao papel do Estado, não é? Portanto, é a sociedade civil que aqui está a zelar pelos interesses de todos nós, o que apenas confirma a profunda convicção que eu tenho de que a regeneração democrática está nas nossas mãos. Quando nós nos unimos, nós resolvemos, e exigir responsabilidades das instituições e de quem nos governa, para mim faz parte desse compromisso democrático cívico, e fico muito feliz que o resultado tenha sido esse, mesmo que, também aqui concordando com o Nuno, tenha sérias dúvidas sobre depois, de facto, a aplicação desta orientação por parte do Ministério Público, desta decisão. Também houve as autarquias envolvidas, não é? Também lutaram por isto. Exatamente, sim. É verdade, sim. Perdão. Ora bem, outro assunto que dominou a atualidade nos últimos dias foram as eleições intercalares americanas, uma série de eleições que aconteceu nos Estados Unidos da América, que deram uma derrota em vários sítios para o Partido Republicano e para Donald Trump, mas a mais celebrada foi a vitória de Zoran Mandani para mayor de Nova Iorque. Sobre isto, Mário Crespo disse o seguinte. A vitória de Mandani, no entanto, suscita-me algumas reflexões, não é? Porque há um grande entusiasmo, não há dúvida, que ele foi vitoriado numa série de sítios, inclusivamente há quem considere que isto é um ponto de viragem, que ele vai ser, assim, a nova estrela republicana, democrata. É provável que seja uma estrela democrata, mas provavelmente a estrela democrata continua na Califórnia e teve também uma vitória muito substancial e, além disso, uma vitória estratégica, falaremos disso seguramente. Quanto a Mandani, fez muitas promessas, eu tenho aqui elencadas, transportes públicos em Nova Iorque. É um universo de 300 e tal mil pessoas como funcionários e uns 10 milhões de pessoas como utentes. Creches gratuitas. Rendas de casa controladas. 1 milhão de casas com renda controlada. E mercearias do Estado, onde vais poder entrar e ter coisas a preços formidáveis. Só há uma dúvida, quem é que vai pagar por isto tudo? Como é que se vai pagar por isto tudo? Isto significa um aumento de despesa num orçamento que já de si é colossal, Nova Iorque obviamente que é imenso, e há aqui um risco. Nova Iorque tem a Wall Street, com a sede da Bolsa, não é? E a sede de uma série de empresas financeiras que, se as coisas não estiverem a correr bem, vêm-se embora. E deixam Nova Iorque. E já há, ameaças vagas disso. Além disto, o saudável aspecto da vitória dele
É uma vitória de um socialismo um bocadinho radical, inclusive radical em termos europeus até, de um homem que teve alguns pronunciamentos curiosos quanto, por exemplo, ao Hamas. Isto caiu mal, preocupou muito uma grande comunidade de nova-iorquinos que são judeus, e outros ficaram mais ou menos satisfeitos porque ele também defendeu a tese dos dois Estados. Estava aqui a lembrar-me da crise de 1929, em que em Wall Street havia uns senhores que jogavam na bolsa que se atiraram do andar de cima cá para baixo, e parece-me que nessa altura, apesar dessa crise gravíssima, ninguém pensava em tirar a bolsa de Nova Iorque, mas enfim. Mas quer passar a primeira palavra à Paula. Estás animada com esta vitória do Mandani? Vês aqui coisas positivas? Bem, Ele é um eu devo radical de dizer esquerda perigosíssimo. que seja. Ele é perigosíssimo, sim, para os interesses, isso aí não há dúvidas. Ou pelo menos toda a campanha tem sido feita nesse sentido, e eu há meses, desde que me falaram e desde que comecei a perceber-me da sua existência, que sigo com bastante entusiasmo as suas propostas. Mas acho muito interessante estas discussões, porque primeiro a esquerda anda perdida, sem rumo, e depois quando tem rumo, quando há aqui propostas muito concretas, é uma causa perdida, portanto não há nada a fazer. E se Mário Crespo e as direitas não acreditam no poder da governação para melhorar a vida das pessoas, eu acredito. Não só acredito, como defendo que essa é a sua missão e que não tem sido cumprida, portanto, dando aso ao crescimento dos populismos a que temos assistido. Para mim, o que gera aqui resistência, né, a estas propostas não é a sua aplicabilidade, mas o seu poder depois de replicabilidade, não é? Portanto, demonstrar que é possível decidir em benefício das pessoas e não dos grandes interesses económicos é uma ameaça que enriquece. É uma ameaça a quem enriquece, porque vai deixar de ter tanto património, digamos assim, tanto caminho para fazer para empobrecer as pessoas. E, como é óbvio, é evidente que há medidas que constam do programa que exigem negociação com outras entidades, nomeadamente com a Autoridade dos Transportes Metropolitanos de Nova Iorque, mas foi para isso que Zoran foi eleito. Portanto, não vai ser possível fazer tudo de uma vez, mas há programas que podem arrancar de forma piloto. E esta ideia de que haverá uma debandada dos investidores, que a cidade se tornará ingovernável, parte de um olhar profundamente conservador, como se estar na política fosse andar em piloto automático. Há este conceito de governar é manter o capital satisfeito, custe o que custar e doa quem doer. E esta lógica tem custado efetivamente muito a todos nós, ou à maioria de nós, e é urgente fazer diferente e ter coragem para enfrentar os grandes lobbies económicos. E eu acredito que o Zoran, pela campanha que fez, pelas vivências que tem essa coragem. Esta questão do Zoran Mandani assustar o capital não é bem assim. Um dos grandes apoiantes do Mandani foi o Alex Soros e o próprio pai, o Jorge Soros, que é um multimilionário multimilionário, contribuiu para os grupos que depois apoiaram diretamente o Soros mais 37 milhões de euros. O Mandani teve capacidade para organizar 100 mil voluntários numa campanha que durou muito tempo, e isso não se faz sem muito dinheiro envolvido. Os números oficiais da campanha apontam para 40 milhões de euros envolvidos nisto. E, portanto, é evidente que as propostas dele, e sobretudo a atitude e a mudança de discurso, têm muitos aspectos extremamente positivos e que eu vejo com muita simpatia, mas esta ideia de que ele é contra os capitalistas, vamos lá ver, isso não existe, é mentira, que os capitalistas vão fugir. Não, ele também tem apoios numa facção dos capitalistas, dos grandes capitalistas norte-americanos, que não queiram mudar o essencial do sistema, nem nunca, mesmo que ele viesse a ser um dia Presidente da República ou o que fosse, não estamos ali perante uma revolução radical. Não pode ser Presidente da República, segundo a lei dos Estados Unidos. Sim, isso agora é irrelevante, o que eu estava a caricaturar, não é? O que me estava a dizer é que, quer dizer, não há aqui uma revolução bolchevique em curso, quer dizer, que é uma coisa que me parece completamente absurda de se estar a dizer em relação ao Mandani. Há sim uma atitude dentro do sistema, digamos, de tentar reformar as coisas de forma a ser mais justa e sobretudo mais humanista, que certamente as medidas que têm sido adotadas pelos republicanos e pelos trumpistas não são. Nuno, força.
Primeiro, queria dizer que o Mário Crespo, sobre esquerda, tem um conhecimento limitado. Ele, há uns comentários atrás, disse o Manifesto Comunista, esse texto marxista-leninista, inaugurando as viagens do tempo do ponto de vista da análise histórica. Mas em relação ao Zoran Mandani, Mandani, sim, em relação a ele, eu acho que nós também não podemos ter, sempre que acontece uma coisa positiva, estarmos a pôr todos os travões. É certo que já tivemos algumas desilusões, por exemplo, nos socialistas-democratas, a Ocasio, para mim foi uma enormíssima desilusão a sua posição em relação a Israel e o seu armamento, algumas das suas posições. Mas na realidade, o que eu vejo nesta campanha é uma afirmação da classe trabalhadora e dentro dessa classe trabalhadora dos imigrantes. Sim, E sim, mesmo sim. que a seguir haja um estampanço monumental, na realidade houve essa afirmação. E foi possível fazer uma campanha que teve 75% dos jovens a votar, teve grande parte da classe trabalhadora, grande parte dos latinos, grande parte dos asiáticos, grande parte dos negros a votar por uma alternativa perante um partido democrático, que é o Partido Democrata, que é há muito tempo um partido de uma outra clique dos ricos, porque na realidade, desde 68, que foi alterado o estatuto com os documentos do McGovern, o partido perdeu qualquer ligação aos sindicatos do ponto de vista da eleição dos seus representantes e passou a representar uma classe endinheirada e uma classe de profissionais altamente bem-sucedidos das universidades de topo. Isto é, cortou completamente a sua ligação à classe trabalhadora e abandonou a classe trabalhadora nas mãos da extrema-direita, porque houve uma desindustrialização, porque houve uma espécie de perda de importância de quem trabalha e abandonou. Portanto, ao contrário do que se diz, não é o centro do Partido Democrata que tem capacidade de recuperar posições. Aliás, em 2016, se não fosse Hillary Clinton a candidata e fosse Bernie Sanders, se calhar Sanders teria tido bastantes melhores resultados, porque de facto se opõe a uma existência de um regime em que os ricos ganham cada vez mais, pagam cada vez menos impostos e os pobres têm situações cada vez piores e os trabalhadores. Um dos capitalistas progressistas que estava a falar, o Pedro, Warren Buffett, dizia rapidamente que há luta de classes e a minha classe está a ganhar essa luta. Porquê? Porque ele pagava menos imposto do ponto de vista percentual, muito menos do que a empregada doméstica que ele tinha. E, portanto, esse homem, que é um multimilionário, defende, por exemplo, a extinção do direito de herança, dizendo que a equipa, os bisnetos dos vencedores das primeiras Olimpíadas de remo, não devem estar a remar na atualidade. Portanto, quer dizer, o facto de haver gente com dinheiro que apoiou o Zoran não retira as posições dele, porque também houve muitos milionários que contribuíram com muito mais que esse dinheiro para impedir que ele fosse eleito. E para mim, a principal coisa que eu vejo nesta vitória, vamos ver a capacidade de concretizar as reivindicações e lutar por elas, porque às vezes, mesmo não concretizando, lutar por elas permite avançar, é esta história de fazer uma campanha reivindicando-se dos trabalhadores, do direito da classe trabalhadora, do direito a ela viver decentemente, do direito a ela ter habitação, do direito a ela ter acesso a comida, coisa estranha, a preços normais, do direito a haver no fundo, um poder que é favorável aos trabalhadores, que são a maioria da população, e conseguir ganhar as eleições. Para mim isto é um dado absolutamente positivo. Agora vamos ver o confronto da realidade. Já tivemos, no ponto de vista europeu, o Syriza, que se propôs afrontar o neoliberalismo da Comissão Europeia e foi a fugir com o rabo entre as pernas. Temos, de facto, o caso de Obama,
que não deixa de ser um momento simbólico de grande importância, depois de tudo aquilo que sofreram os negros nos Estados Unidos, conseguir-se eleger um presidente negro, mas depois governou como, enfim, como todos os brancos imperialistas governaram em muitos aspectos. Foi, aliás, o presidente que mais execuções extrajudiciais por drones promoveu por este mundo fora, mas neste momento acho que a vitória do Zoran é uma vitória importantíssima. Aqueles que dizem, porque eu já ouvi dizer, a comentar, que estas eleições provaram que aquilo não era significativo, porque ele ganhou com 50% e as moderadas ganharam com muito mais, estão apenas a escamotear as coisas, porque somados os dois candidatos democratas, o corrupto Cuomo mais o Zoran, são 90% dos votos. E há aqui outras coisas interessantes, que é a forma como ele fez campanha porta a porta, que de facto... Claro que isto estava suportado nos tais 100 mil ou 90 mil voluntários que o ajudavam e que portanto, criaram uma rede de contactos microcósmica, digamos assim, que não é habitual. Mas já vi escrito que ele ganhou porque utilizou as redes sociais. Não, ele ganhou porque foi ter com as pessoas. E, sobretudo, ter com as pessoas que são deserdadas da política e que estão afastadas do contacto com a classe política. E isso, provavelmente, conseguiu inverter uma tendência de voto, porque foi buscar muitas pessoas que se calhar nem sequer iam votar. E, portanto, isso não tenho esse estudo feito, não sei, mas provavelmente terá sido isso. E outra questão, na questão do financiamento, é que grande parte do dinheiro que ele conseguiu foi de contribuição de pequenas quantias que as pessoas davam e não só de grandes empresas. De qualquer maneira, eu não tenho... Quer dizer, não espero aqui grandes mudanças nos Estados Unidos e tenho algum ceticismo, não sobre as medidas que ele apresenta de serem, sei lá, transportes gratuitos existem na Europa, em alguns países, não é? Em algumas cidades, não é? Claro que há uma dimensão em Nova Iorque muito grande, etc. Preços subsidiados da alimentação também não é uma coisa propriamente muito revolucionária. Portanto, tudo aquilo que o Mário Crespo falou não... que terá dificuldades de se montar, obviamente, sobretudo num sistema que não está habituado a montar coisas deste género, ou numa sociedade que tem resistências a esse tipo de coisas, mas daí, digamos, a entrar numa linha de que estamos aqui perante um radicalismo completamente louco, parece-me de facto precipitado. Deixa-me só dizer uma coisa. Mas também, deixa só acabar a frase, mas Sim. também me parece que aquilo que o Mandami promete nem é o que ele promete. O que ele promete parece-me execuível, mas a esperança que começam a associar ao Mandami de que isto vai revolucionar com o mundo todo, isso aí eu já tenho as minhas dúvidas. Deixa-me dizer só uma coisa. Uma vez entrevistei um ministro do PT, que era de uma das correntes mais à esquerda do PT, de Porto Alegre, foi governador de Porto Alegre, o Tárcio, e ele dizia-me que o Lula, que o PT não pretendia, não ia fazer a mudança da estrutura produtiva, portanto, no fundo, a nacionalização ou socialização dos meios de produção, mas que num país como o Brasil dar um rendimento decente às pessoas e dar-lhes educação já de si era uma mudança, mudança estrutural. Eu acho que em relação a estas eleições há um outro aspecto, que é a reação dos poderosos. A ameaça de Trump que vai pôr lá tropas, como põe nos outros sítios, que vai cortar ilegalmente os fundos da cidade e que até vai prender o mayor eleito. E, portanto, aquilo que é revolucionário às vezes é a repressão e a reação à repressão, a deslegitimação total de uma força que é cada vez do capital, que é cada vez mais ditatorial. Portanto, quer dizer, eu não tendo ilusões, tenho esperanças. Muito bem, vamos ao nosso papel selado. E trago-vos aqui um artigo do Jornal Público que foi escrito por Augusta Conquilha, que é uma jornalista italiana que fez reportagens em Angola muitas reportagens em Angola durante o processo de independência
e depois a seguir durante a primeira fase da Guerra Civil, ou da chamada Guerra Civil, e este trabalho tenta demonstrar e, sobretudo, impedir que haja uma reescrita da história a propósito dos 50 anos da celebração da independência de Angola, que vão passar durante esta semana que vem. Ela começa por contextualizar o papel que ela considera nefasto de Jonas Savimbi e Hilda Roberto na criação de uma situação muito difícil para Angola no seu início de vida independente, e depois detalha o processo de descolonização, falando do papel de Portugal, das contradições que existiam em Portugal. Apesar de tudo, a manutenção de uma coerência do ponto de vista português em 75, porque manteve sempre a pressão à volta dos acordos de Alvor para o seu cumprimento e uma tentativa de que as várias forças envolvidas em Angola, a MPLA, a FNLA e a UNITA, participassem num governo de transição, o que depois acabou por ser rompido pela FNLA e logo a seguir pela UNITA, deixando o MPLA sozinho. E é, no fundo, um depoimento que procura impedir que, a propósito destas celebrações, se volte a tentar modificar os méritos do MPLA na conquista desta independência. Nuno, o que tens a dizer? Tenho a dizer muito pouco. Tenho a dizer apenas que a tentativa de pacificar, recuperando determinados nomes, sem os enquadrar na sua verdadeira história, é uma tentativa falsa, porque as coisas devem ser ditas com toda a sua crueza. Devem ser ditas com toda a sua crueza, por exemplo, em relação ao facto da UNITA ter andado a combater às vezes às ordens da PIDE e posteriormente às ordens da África do Sul, e do FNLA ter estado ligada ao Zaire e, portanto, ter naquela situação terem feito parte de uma guerra imperialista contra o povo angolano. Mas também a história de Angola tem momentos que têm que ser também ditos com uma igual verdade, como o alegado golpe de Estado de Benito Alves e toda a repressão posterior. Portanto, quer dizer, as pessoas ganham, em vez de envernizarem a história e limar-lhe as arestas, de tentar explicá-las e tentar recordá-las para não serem repetidas. Eu esqueci de dizer uma coisa importante e relevante neste artigo, que é a participação da CIA, do governo norte-americano, nomeadamente através do governo Ford e de Henry Kissinger, e da África do Sul neste conflito. No fundo, tivemos aqui um cenário de combates de Guerra Fria e de problemas regionais, nomeadamente isto é simultâneo com a independência da Namíbia também, que tiveram um grande impacto no processo angolano. E nunca Paula. Esquecer a Batalha de Cuito Canaval, em que os Sim. angolanos e os cubanos derrotaram os sul-africanos. Paula, como é que olhaste para este artigo? Olha, eu gostei muito de o ler, já o tinha lido antes de tu partilhares, acho que foi no domingo, se não estou em erro, talvez. Sim, foi. Aquelas leituras de fim de semana mais extensas, leituras mais extensas de fim de semana. Gostei muito de ler, acho que está bastante equilibrado naquela que é a defesa da argumentação que está a ser apresentada, e que sei que há logo, imediatamente, gera-se logo aquele ataque está aqui em defesa do MPLA, e não tem que ver com isso, tem que ver exatamente com o reconhecimento nos processos de paz, de quais é que foram os papéis dos diferentes partidos que estiveram envolvidos, e de como existiram, conforme também o Nuno estava aqui a trazer, essas tais alianças ou essas traições com este conluio com uma série de forças externas. E acho que é importante que não se confunda justamente esse tal momento de pacificação com tudo o que depois aconteceu no MPLA e continua a acontecer, nomeadamente a tal questão do 27 de maio, aqui com o Nito Alves, porque são coisas distintas. E também acho que o artigo traz aqui uma referência importante, não é? Que não tem que ver com estar a dizer que as pessoas não fizeram o que fizeram, portanto que a FNLA e a UNITA não tiveram
não tentaram comprometer aqueles que seriam os avanços de pacificação, mas tentar dar aqui um avanço, um passo qualquer no sentido de uma reconciliação que foi feito que acabou por ser a novidade, pelo presidente João Lourenço, que infelizmente não trouxe nenhuma novidade naquele que seria o regime e aquilo que se poderia estar à espera, mas que pelo menos a esse nível deu um passo recentemente. E acho que isso também é de assinalar. Estás a falar das medalhas ou das condecorações Da Assembleia, atribuídas a Jonas exatamente. Savimbi e ao Lino Roberto, mas que aquilo tem um parênteses por terem assinado o Acordo de Alvor. Especificamente sobre isso, é os únicos, aliás, que têm esse entre parênteses nas 200 e tal personalidades que foram... Mas sim, mas resolveu o diferente que estava a existir sobre esta questão e criou... digamos, desbloqueou uma tensão que, aliás, justifica o início deste artigo, refere precisamente essa tensão sobre o reconhecimento ou não do papel de Jonas Savimbi e Eldon Roberto neste processo de independência. Muito bem, acho que por hoje estamos feitos. Amanhã, para a semana, estamos feitos. Para a semana voltamos. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.